14, agora de Paris, Sônia Blota, de olho nos brasileiros que moram fora do Brasil. O que é que está acontecendo, Sônia? Bom dia, seja bem-vinda. Um ótimo dia para você, Thaís, para o Cláudio, para o Pedro, para todos que nos acompanham no Jornal Gente. Pois é, Thaís, a situação é bem complicada, por isso o meu destaque hoje é sobre esse problema que a Europa vive, mais especificamente Portugal, e claro, isso impacta muito nos imigrantes brasileiros por lá. O preço dos aluguéis na terrinha tem disparado e é pior ainda nos maiores centros urbanos, como Lisboa, o Porto. E observando bem na capital portuguesa, o preço dos aluguéis subiram, vejam só, 43% nos últimos 18 meses. E abrindo aqui um parênteses, não é só um custo de vida de uma forma geral, né? Os preços de alimentação, de energia, de transporte também aumentaram bastante. No caso de Portugal, o problema de habitação, gente, salta aos olhos. O estouro veio recentemente, só que isso começou após a crise financeira lá em 2011 e isso fez com que a capacidade financeira das construtoras fosse minguada. Essas empresas não conseguiram acompanhar o aumento da demanda e não puderam contar com a ajuda governamental. E após a crise, Portugal incentivou a vinda de estrangeiros, com capacidade de comprar imóveis. E muitos brasileiros aproveitaram essa oportunidade. Quase simultaneamente, começou uma grande onda migratória para Portugal, um país de 10 milhões de habitantes, com 10% da população sendo estrangeira. Só de brasileiros legalmente vivendo em Portugal são 400 mil. E isso a gente não está contando quem tem dupla cidadania, além dos que estão ilegais por lá. Até agora, só em 2023, foram concedidos 150 mil vistos de residência para brasileiros. Só que agora o drama das moradias começa a ficar insuportável. O salário mínimo português é de 760 euros, o equivalente a 4 mil reais. Um estúdio, por exemplo, de 40 metros quadrados em Lisboa chega a custar o valor do salário mínimo. Porém, só para alugar um quarto, por exemplo, são 400 euros, ou seja, mais da metade do salário mínimo. E isso, somado com o custo de vida, que eu já mencionei, muitos imigrantes, entre eles brasileiros, começaram a morar em barracas. Algumas dessas áreas, inclusive, estão localizadas em partes nobres da capital Lisboa. Um outro problema são os alojamentos encontrados pelos imigrantes que moram em residências superlotadas e com péssimas condições de vida. Um exemplo fatal, a série de incêndios que houve em Lisboa esse ano, inclusive, infelizmente, com a morte de imigrantes. E quando entrevistados, muitos dizem a frase clássica do imigrante, do refugiado, que é preferível passar por tudo isso do que voltar para as condições péssimas dos países de origem. Realmente é uma situação muito difícil para todos. É o drama da imigração, eu falei hoje especificamente de Portugal, mas isso está acontecendo por toda a Europa. E o Jornal Gente hoje tem muito mais assuntos para você. É isso.